Eu gostaria de partilhar um pouco mais com vocês sobre a meditação. Porque, veja, a meditação ela é o segundo grau de oração, contudo, ela é a base para todos os outros. Se nós não conseguirmos encaixar bem a meditação, nós não iremos progredir na vida espiritual. Isso aqui é muito sério. Por quê? Vocês encontram pessoas que estão na igreja há muito tempo e elas simplesmente estão paralisadas. Elas não são santas. Existem pessoas dentro da igreja que são muito piedosas, mas não dá para você dizer para elas assim, se olhar para Santa Teresinha e olhar para essa pessoa muito piedosa e falar assim, é igual, é a mesma coisa. Entende? Não dá para você olhar, sei lá, para um Padre Pio e se olha para mim, Padre Pio, e dizer, é a mesma coisa. Entende? Existe um abismo de diferença. Ok? Os santos, eles são santos de verdade. O fato, porém, é que a santidade ela é para nós. E por que ela não está acontecendo? Porque nós estamos falhando em algum lugar. E essa falha está justamente na oração e, sobretudo, naquela que é a base de todos os outros graus de oração, que é a meditação. Se nós não capricharmos nesta coisa, nós não iremos avançar. Nós podemos nos tornar pessoas assim, piedosas. Podemos nos tornar pessoas que os outros olham para nós e falam assim, nossa, é santo, né? Só que essa percepção ela é falseada, porque as pessoas elas têm por santidade uma coisa que não é santidade. É que assim, o nível em nossos tempos é tão baixo que quando você encontra uma pessoa que ela não faz pecados graves, que ela faz comunhão diária, que ela reza o terço todos os dias, que ela faz novena, quando você encontra uma pessoa assim, você tem ela por santa. Porque, é claro, o nível é tão baixo. Ou seja, as pessoas estão no adultério, as pessoas estão na corrupção, as pessoas estão, sei lá, falta missa de domingo, os caras estão amaziados, adiodeados, né, como diz um bom cuiabano. Agora que você encontra uma pessoa que está em graça, você fala, nossa, que incrível. Só que assim, uma pessoa que está em graça, ela está assim, no nível básico da vida cristã. Ou seja, o nível básico da vida cristã é você não ofender a Deus, você querer bem de Deus. Por exemplo, você pega uma pessoa que ela quer bem a mãe, né? Ou seja, ela não quer matar a mãe, ela não quer roubar a mãe, ela não quer, não quer jogar a mãe no asilo, ok? Essa pessoa não quer isso. Aí você fala, nossa, que filho excelente, porque ele não quer matar a mãe. Cala a boca, você tá louco? Ou seja, ninguém é um filho excelente porque não quer matar a mãe. Entende? Aí você encontra um católico que não quer crucificar o Cristo, não quer matar o Cristo, você fala, nossa, que católico excelente, né? Não, mas você tá louco. Entende? Você encontra um católico que não faz pecado, você fala assim, nossa, que exemplo. Cara, não é exemplo para ninguém. Então, percebam que a excelência não está em não fazer pecado. Nós não seremos coroados porque, nossa, não pecou. Imagina, você chegar no céu e Deus aplaudir você e falar assim, nossa, como você é excelente, você não quis me matar. Mas, cara, você está de sacanagem comigo, entende? Não é isso, não pode ser isso a vida cristã, a excelência da vida cristã. Padre, então, onde está essa excelência? Onde está a santidade? A santidade está em amar a Deus e amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com todo o nosso ser. Ou seja, a excelência dos santos não está no fato de que eles não ofendiam a Deus, mas no fato de que eles amavam a Deus. E aqui um testemunho pessoal, algo que é ruim você falar de si, mas só para ilustrar uma experiência que eu tive de assombra. Há 13 anos atrás, na minha conversão, eu tive a experiência de conhecer Santa Teresinha. E conheci por meio da biografia dela, História de uma Alma. Eu fui numa república, na minha cidade natal, Presidente Prudente, e nessa república tinha um rapaz, que ele era muito católico, piedoso, e ele tinha na estante dele uma biografia de Santa Teresinha, História de uma Alma. Eu vi aquele livro, achei interessante, peguei, folheei,
caiu numa parte super interessante, guardei o livro, assim, eu vou pedir emprestado para ele. E pedi, ele me emprestou e eu fui ler o livro. À medida que eu ia lendo o livro, aquilo foi tomando meu coração de tal maneira, eu fiquei impactado, porque eu estava vendo alguém que amava Deus. Eu li aquela coisa e falei assim, meu Deus, essa menina ama Deus de verdade. É possível amar Deus. É incrível. Ou seja, eu não fiquei impactado com ela pelo fato de que ela não pecava. Mesmo porque, coitado, a menina nunca fez um pecado grave. Entende? E ela não era santa por isso. Ela foi santa porque ela amava Deus. Meu Deus, é possível te amar. Dali para frente, eu comecei a fazer uma prece particular que eu trago até hoje, inspirado em Santa Teresinha, na experiência que eu tive de ler o livro dela. Eu peço a Deus a graça de amá-lo e amá-lo até a loucura. Ou seja, o amor ele não tem medida. Quando nós olhamos, por exemplo, a paixão de Nosso Senhor, todo o sofrimento que ele teve, né? Nós ouvimos aí no domingo de Ramos, né, o relato da paixão de Nosso Senhor. Era necessário que ele sofresse tanto assim? Era necessário tanto sofrimento? Teologicamente, o sofrimento de Nosso Senhor na sua paixão não era necessário. Porque veja, quem é Nosso Senhor? Quem é Jesus? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. É a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus, que se encarnou. Ou seja, Deus assumiu uma humanidade. De tal maneira que aquela humanidade pertence a Deus. Tudo o que aquela humanidade faz são ações de Deus, de uma pessoa divina. Ok? Nosso Senhor agia com a natureza humana. Ele dormia, se cansava. Isso era uma ação da natureza humana, porque ele tinha um corpo humano e uma alma humana. Mas esse corpo e essa alma humana está unida de forma, uma união chamada hipostática, unida a uma pessoa divina. Então tudo aquilo que Jesus faz, quem está fazendo é a segunda pessoa da Trindade. É Deus. Ok? Isso significa o seguinte, o mínimo sofrimento de Jesus, sei lá, a noite de Natal, Nosso Senhor, com um friozinho no seu corpo, uma noite fria, colocado nas palhinhas da manjedoura. Aquele mínimo desconforto no corpinho do menino Jesus já tinha mérito suficiente, porque é Deus sofrendo, já tinha mérito suficiente para aplacar a justiça divina e salvar o mundo inteiro. Na noite de Natal, ali nós já estávamos redimidos. Não vou nem dizer a circuncisão, dali 8 dias, que o menino Jesus derramou sangue pela primeira vez. Ali nós já estávamos salvos. Não era necessário a cruz, não era necessário a paixão de Nosso Senhor, porque a justiça já estava satisfeita. Mas, Padre, por que Nosso Senhor foi até a cruz? Por que Nosso Senhor abraçou a cruz? A teologia diz, aquilo que era suficiente à justiça não era suficiente à misericórdia. Porque quando nós amamos, nós não fazemos cálculo. Quando nós amamos, nós não admitimos nada menos do que dar tudo. O amor exige tudo. Por isso, Nosso Senhor, Ele abraça a cruz em razão do amor que Ele tem para conosco. O amor dele por você impeliu Ele a abraçar a cruz. E por isso morreu daquele jeito. A diferença é a seguinte. O pecado, ele exige uma reparação. Ok? O problema é, como é que nós iremos reparar o pecado? Nós não conseguimos reparar a ofensa feita a Deus. Porque a reparação devida a Deus tem que ser coerente a Ele. Então veja, como é que eu meço uma ofensa? Pela pessoa que foi ofendida. Quanto maior a dignidade da pessoa ofendida, maior a gravidade daquela ofensa. Você concorda que ofender a sua mãe é mais grave que você ofender o vizinho? A dignidade de sua mãe é maior. Você concorda que para poder reparar a ofensa feita ao vizinho, você precisa fazer uma coisa menor do que reparar a ofensa feita à mãe? Você vai ofender sua mãe? A obra de reparação disso é muito mais exigente do que a obra de reparação da ofensa feita ao vizinho. Óbvio. Porque a mãe tem uma dignidade maior. Agora,
qual obra não é necessária para reparar a ofensa feita a Deus? Levando em consideração que Deus tem uma dignidade infinita. Ora, para nós separarmos uma ofensa feita a Deus, nós precisamos realizar uma obra digna dele, de valor infinito. Problema, nós somos seres humanos. As nossas obras nunca estarão à altura de Deus. O que eu vou oferecer para Deus? Eu não tenho nada, eu sou pobre. Nós somos extremamente miseráveis, pobres mesmo, não temos nada. E é justamente em atenção a esta pobreza e esta miséria que Deus se encarna. Porque ao se encarnar, agora nós temos algo a oferecer a Ele. O que é que nós temos? O Cristo. O Cristo, por ser Deus, as suas ações têm um valor infinito. Então, a justiça divina exigia uma obra de reparação de valor infinito. Essa obra de reparação no Cristo se deu só pelo fato dele se encarnar. Aquilo já tinha mérito infinito. Ele se dignar, se humilhar, sendo Deus, fazer homem, ali já tinha uma obra de reparação à altura de Deus. A noite de Natal, como eu dei o exemplo, o menino Jesus, no desconforto da manjedoura, ali já tinha méritos infinitos. Porque ali existe um ato de amor infinito. O que é que satisfaz o pecado? Um ato de amor. Você foi lá e fez um ato de ofensa, de rebeldia à sua mãe. O que você tem que fazer agora? Um ato de amor proporcional. Só que esse amor tem que ser digno da mãe. Como é que eu vou reparar a ofensa feita a Deus? Eu tenho que dar a Ele um ato de amor. Mas um amor digno dele. O meu amor é miserável. O meu amor não é digno de Deus. Porque ele é pequeno. Mas o amor de Jesus, ele é infinito. Ok? Então, o mínimo desconforto que Jesus sofreu por amor ao Pai, aquilo já foi suficiente para satisfazer a justiça. Ponto. Então a teologia diz, ora, não era necessária a cruz, porque ali é o extremo do sofrimento. Se o mínimo sofrimento já tem um valor infinito, não é necessário o sofrimento extremo. Sim, só que tem um detalhe. O sofrimento extremo, ele foi necessário para demonstrar o amor extremo que Deus tem por nós. Se Jesus tivesse sofrido apenas o friozinho da noite de Natal, você ia falar assim, nem sei se me ama tanto. Só sofreu isso por mim? Frio até meu marido sofre por mim. Mas morrer na cruz, depois de ter sido flagelado, abandonado pelos amigos, permanecido na cruz durante 3 horas, sendo Deus, podendo parar com tudo aquilo ali, injustiçado, entregue de forma cruel como foi, por você. Caraca, ele me ama mesmo, hein? Tá me entendendo? Então, a cruz de nosso Senhor revela o abismo da loucura do amor que ele tem por nós. E aqui sim, o amor, ele não faz contas. O amor, ele não é mesquinho, não é egoísta. O amor não se contenta enquanto não dar tudo. O problema é que nós não sabemos o que é amar. E é aqui que é a coisa da santidade. Por que nós temos dificuldade em entender a cruz? Tanto em nosso Senhor como na nossa vida. Porque nós não temos um coração como o do Cristo. Um coração que ama. O nosso coração é egoísta, mesquinho. Então a gente faz conta. Como é que nós amamos? Deixa eu ver. Para você um pouquinho, tá? 5 para você. Você não está merecendo nada. Então assim, para você eu não me entrego nada. Para você, não, um pouquinho melhor. Para você 7. Deus não faz isso. Quando Deus ama, Ele dá tudo. Até a última gota de suor, até a última gota de sangue. Até o extremo da energia, da força dele, ou seja, tudo. Deu a vida. Entende isso? Então o que acontece? A santidade está em amar desta maneira. Onde está a santidade? A santidade está em arrancar do nosso peito o coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas que coração? O coração do Cristo.
Eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu disse, desculpa a insistência e a repetição. Nosso Senhor apareceu para Santa Margarida Maria de Alacoque, apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Ela estava rezando e ele apareceu uma vez e abriu o peito dele para mostrar o seu coração para ela. Quando ela viu o coração de Jesus, ela exclamou: é uma fornalha ardente. Uma fornalha ardente. Aí Nosso Senhor pegou e fez o quê? Abriu o peito dela. Abriu o peito dela, arrancou o coração dela, colocou no coração dele, tirou uma centelha do coração dele de chama, colocou no peito dela, fechou o peito dela e disse: Margarida, eu acabei de trocar teu coração. Agora o que pulsa no teu peito é o meu coração. E para que você não ache que isso é loucura da tua cabeça, a chaga dessa cirurgia eu vou fechar, mas a dor vai permanecer. Toda primeira sexta-feira do mês, o peito dela doía, para ela lembrar que no peito dela já não estava mais o coração dela, mas é o coração do Cristo. Isso é santidade. É ter o coração do Cristo. É amar desse jeito. É isso que Nosso Senhor quer fazer conosco. É isso que a graça de Deus opera em nós. Isso não é um privilégio da Margarida. Claro, da maneira como o Cristo fez, foi um privilégio dela. Não acho que você vai estar rezando, Nosso Senhor vai aparecer e vai rachar teu peito no meio. Se ele fizer, tanto melhor. Deus, estou aqui, entendeu? Mas ele não vai fazer isso. Mas a operação é a mesma. A transformação é a mesma. A oração fará isso em nós. E pasmem, se vocês acham que isso é um privilégio só de Santa Margarida Maria Alacoque, é que vocês não conhecem a Beata Alexandrina de Balazar. Beata Alexandrina de Balazar, ela era adolescente e ela estava voltando para casa com a irmãzinha menor e notou que tinha um homem seguindo elas. Ela começa a fugir e o homem começa a perseguir elas. Ela chega em casa, sobe para casa, ela morava num cortiço, no andar superior. Aquele homem sobe as escadas, ela entra em casa, tranca a porta, o homem arromba a porta para judiar delas. Ela não pensou duas vezes, pegou a irmã, jogou pela sacada, um morro abaixo e depois pulou. A hora que ela pulou, ela pegou um pedaço de pau, virou pro cara e falou assim: vem cá, vem que eu te mato. Quis descer um cacete do cara, que queria judiar delas. A menina era macha pra caramba. Entende? Só que detalhe, na queda, ela fraturou a vértebra. Com 15 dias, ela ficou paraplégica. Ficando paraplégica, ela passa o resto da vida dela de cama, na cama. Quando ela ficou paraplégica, ela disse assim: ah, Jesus, assim como o Senhor fica preso no sacrário por mim, assim também estou preso nessa cama por você. Que bom, assim podemos fazer companhia um para o outro. Olha isso. Como se não bastasse, essa menina, na sexta-feira, ela vivia toda a paixão de Nosso Senhor. Dava sexta-feira um determinado horário, ela entrava em êxtase, ela descia da cama dela e de joelhos ela começava a fazer as estações da Via Sacra, sofrendo a flagelação, a coração de espinhos, até a morte de Nosso Senhor. E ela caía desfalecida, morta. Pum. Aí ela ressuscitava. Um negócio muito louco. Tem vídeo dela em êxtase e saindo da cama. Depois eu posso, se eu lembrar, eu mando para vocês. É incrível. Tem um livro dela que foi escrito, se eu não me engano, pelo padre e diretor espiritual dela, chamado O Calvário de Balazar. Essa menina, ela ficou mais de 20 anos sem comer e beber nada. Ela só comungava. O fato, porém, é que, tudo isso para dizer este fato. Ela estava rezando e ela disse para Nosso Senhor, se queixando: eu quero o teu sangue correndo nas minhas veias. Como assim, Alexandrina? Eu quero uma transfusão de sangue. E Nosso Senhor falou assim: tá bom. Nosso Senhor esgotou o sangue dela, colocou nas veias dela o sangue dele, de tal maneira que nas veias dela corria o sangue do Cristo e não dela. O que é o sangue? É o amor de Deus. O amor de Deus que corre nas veias dos santos. Mas esse amor é para nós. Ai, padre, eu também quero o sangue de Nosso Senhor. Quando você comunga o quê?
Ah, eu quero o coração do Cristo. Quando você comunga, você está comungando o quê? Pega o milagre de Lanciano. Análise do milagre. Se não é um pedaço de carne do miocárdio que está lá. Ou seja, o problema é que, como nós não avançamos na vida de oração, nós ficamos paralisados e não alcançamos essa grandeza do amor. E por que isso não acontece? Porque nós não meditamos direito. Porque se nós não meditarmos direito, a coisa não vai acontecer. Não vai funcionar. Você vai parecer muito piedoso, muito devoto, etc., mas a santidade não vai se dar. Como o nível em nossos tempos é tão baixo, as pessoas vão te admirar. Nossa, que incrível. Oh! Mas sim, se isso for a santidade, cara, tô fora. Entende? Não dá para dizer que isso é santidade. Santidade é aquilo que os santos viveram. É amar daquele jeito. E nós não amamos assim ainda. Entende? Então, o que acontece? Se nós não capricharmos na meditação, a coisa não vai funcionar. O que a meditação tem de tão especial, padre? Veja. O que faz com que o nosso coração ame é um milagre da graça. Ou seja, só tem um jeito de fazer seu coração amar. Se Deus realizar um milagre nele. É uma transfusão mesmo de sangue e um transplante de coração. Ponto. Se Deus não realizar esse milagre em você, esquece, você nunca vai amar. E nós notamos isso. Nós amamos até um certo ponto, mas com esse heroísmo, nesse nível, cara, não. Ok? Como é que Deus vai operar esse milagre em nós? Ele precisa entrar em contato conosco. Eu preciso saber o endereço dele, eu preciso ir na clínica dele. Problema, Deus, minhas filhas, Deus ele é espírito. E o espírito não habita em uma coisa física. Ok? Não tem como pegar o endereço de Deus. Não, padre, claro que eu tenho o endereço de Deus. É só ir lá na igreja ali, pertinho do Brasil Beach, ali, Imaculado Coração de Maria. Deus está lá. Sim, é verdade, Ele está lá. Mas assim, eu percebo que muitas pessoas vão lá. E elas estão indo e saindo e está do mesmo jeito, né? Ou seja, não está adiantando nada ir lá. Não, é porque a gente precisa ir... Na verdade, pai, a gente precisa ir lá na São Sebastião do Três Barras, que lá é poderoso. Eu estou vendo um monte de gente ir lá e voltar de lá e não está mudando, entendeu? Por quê? Porque Deus ele é espírito, ok? Pelo fato de Deus ser espírito, isso gera para nós uma dificuldade com relação a conhecer Ele e entrar em contato com Ele. Porque se Deus fosse matéria como nós, a gente pegaria o endereço, colocaria no GPS, ok? Nós iríamos até Ele, sentaríamos numa mesa, tomaríamos um café, e nesse café Ele ia falar dele, ia falar de mim, ia ser um negócio legal, bacana. Ou seja, imagina os apóstolos convivendo com Jesus. Tipo The Shows, entendeu? Tá lá, Nosso Senhor caminhando lá e tal, né? E você vai lá e conversa com Nosso Senhor, não sei o que. Cara, ia ser incrível. Entende? Só que isso não acontece em nossos tempos, porque Nosso Senhor já padeceu, ressuscitou e subiu e está à direita de Deus Pai. Ponto. Ok? Então nós temos uma enorme dificuldade de entrar em contato com Deus. Como é que nós iremos entrar em contato com Deus? Bom, só tem um jeito. Se nós acessarmos o Espírito. Porque nós não somos só matéria, nós somos também espírito. E por sermos espírito, então o nosso espírito consegue acessar Deus. Como é que o meu espírito acessa Deus? Bom, o meu espírito ele tem só duas coisas: inteligência e vontade. A minha alma só tem essas duas coisas, não tem como. O restante faz parte do corpo. Os meus sentimentos, a minha imaginação, a memória sensível, o meu paladar, o meu olfato. Entende? Estas coisas pertencem ao meu corpo. Então, assim, não vai rolar eu ir com estas coisas até Deus. Eu tenho que ir com o meu espírito. Porque é o meu espírito que consegue ir até Deus, indo até Deus, entrar em contato com Ele.
E esse contato é um contato no qual ele se revela a mim, ele conversa comigo. Existe um intercâmbio de vida. É pelo Espírito que ele me toca. E aqui é onde está a questão da meditação. Quando eu medito, eu preciso utilizar a minha inteligência. Eu preciso utilizar a minha vontade. A minha inteligência para conhecer a Deus e a minha vontade para amá-lo. Quando a minha inteligência, ela se debruça, né? Você pega lá a Bíblia, pega um texto sagrado, você pega um livro de um santo. Quando a minha inteligência se debruça sobre um mistério, ali eu faço a experiência da verdade. Essa verdade não é um conteúdo. Ela é uma pessoa. Quando você está lá rezando e você está usando a sua inteligência, né, para meditar. E aqui, faço um parênteses. Está muito em voga em nossos tempos essas questões. Meditação transcendental, né? Yoga, sei lá, técnicas de meditação budista, esse negócio. Essas coisas não são meditação. Porque o que a filosofia oriental ela busca? Ela busca aquilo que nós podemos chamar de nada nadificante, que é um certo niilismo, ou seja, que é um nirvana, que é a ausência de todas as coisas. Ou seja, uma meditação de tipo oriental, propagada por essas seitas, o que elas querem? Uma ausência de tudo. Você ser capaz, por meio de técnicas mentais, bloquear todas as suas faculdades e ficar em um silêncio absoluto. E eles acham que aquilo é meditação. Cara, isso não é meditação. A meditação é um relacionamento com Deus. A meditação, ela não é algo que me joga no nada, mas me joga no tudo que é Deus. É o contrário. A meditação não é a ausência de todas as coisas. Não. A meditação é a presença de Deus. Existe o silêncio na meditação cristã, existe o recolhimento, mas esse silêncio é o silêncio das coisas que me atrapalham a me aproximar de Deus. O recolhimento, que é eu me desapegar das coisas fora para me voltar para dentro, me encontrando comigo mesmo e me encontrando com Deus. Porque Deus, nós aprendemos isso, Ele habita a nossa alma como um pai e um amigo, aí na habitação trinitária. No seu batismo, Deus passa a estar presente na sua alma, que é espírito, como pai e amigo. Porque Ele sustenta a tua existência. Não podemos esquecer disso. Então, o ponto de encontro que Deus marca para nos encontrar é a nossa alma. Ele está lá presente. Ele é espírito, a nossa alma é espírito, ele sustenta a existência da minha alma e ele está lá, sem ser batizado como criador meramente. Depois do batismo, como pai e amigo. E este pai e esse amigo quer se relacionar comigo. Então, quando eu me recolho para a oração, eu estou entrando em contato com uma pessoa real. À medida que eu entro em contato com essa pessoa, com Deus, Ele fala algo de si. Ele me comunica quem Ele é. Só que quando Deus fala de si, Ele não está falando de aspectos da vida dele, de elementos da vida dele. Não, é Ele mesmo. Quando eu conheço algo de Deus, sei lá, eu fui e meditei e eu vi a bondade de Deus. Nossa, como Deus é bom. Não é que Ele é bondoso, Ele é a própria bondade. Eu estava meditando e eu vi o amor dele. Não é que Ele ama, Ele é o próprio amor. Então, quando eu faço a experiência na meditação de uma verdade sobrenatural, aquela verdade é Deus. Eu vou dizer de maneira mais clara e mais concreta. Veja, a minha inteligência, ela não consegue conhecer Deus por si mesma. Ok? Como é que a minha inteligência conhece Deus? Deus precisa, no meu esforço de conhecê-lo, que é a meditação, Ele precisa vir ao meu encontro. Ao vir ao meu encontro, ali onde eu estou, na minha oração, Ele toca a minha inteligência, iluminando ela, elevando a minha inteligência.
De tal maneira que quando eu sou iluminado, quando eu enxergo alguma coisa de Deus, eu só o faço porque Ele está ali, diante de mim. É Ele quem fez aquilo. Por isso, quando eu vejo uma verdade, aquilo não é algo da minha genialidade. Nossa, como eu sou genial e consegui conhecer algo de Deus. Não é fruto da minha genialidade. Segundo, aquilo não é só um recorte da realidade, uma notícia, uma característica de Deus. Não, aquilo é o próprio Deus. E Deus aonde? Ali onde eu estou. E estando Ele ali onde eu estou, me revelando quem Ele é, Ele me convida para o amor. Por isso, quando eu faço a experiência da meditação, é natural que o meu coração se sinta inflamado para amá-lo. Padre, como é que eu sei que a minha meditação deu certo? Quando a minha inteligência é iluminada e eu vejo uma verdade, e quando o meu coração ele se inclina para amar. Porque o que a meditação faz? Ela instrui, ela convence e ela move o coração. Toda meditação, ela instrui, eu vejo a verdade. Ela convence, porque aquilo é muito evidente. E ela move o coração, porque aquilo é bom e eu preciso amar. Ele me convida para o amor. A meditação, ela faz isso. Ela tem que fazer essa coisa. Padre, isso não está acontecendo comigo. Bom, duas razões para não estar acontecendo. Primeiro, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Você não está meditando. Ou seja, você não está indo realmente para a meditação. Você não está seguindo os passo a passo das meditações. Pegue as aulas que nós falamos do passo a passo da meditação e faça esse negócio. Você precisa ir todos os dias. Você não vai aprender do nada. Você vai meditar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ferrou. Que você vem aqui, né, na formação a cada 15 dias, ok. Não é o ideal, mas é o que tem, paciência. Agora, que você vá para oração a cada 15 dias, está ferrado, não vai dar conta. Entende? Não vai aprender nunca. É todos os dias. Santo Afonso fala, um dia sem meditação é um dia perdido. Não tem como. Um dia sem meditação é um dia perdido. É um dia que você perdeu, porque Deus te deu os seus dias para o quê? Para que Deus te trouxe esta vida? Deus te deu estes anos que você tem usufruído, vivido, para quê? Para conhecer Ele. Que outra razão? Que outra coisa nós temos que fazer aqui nessa vida? Entende? Você só tem uma coisa para fazer. O padre, vocês repararam já quando o padre celebra a missa, que fica lá umas estátuas do lado dele, né? Os coroinha e acólito, né? Tem um acólito que ele só tem uma única função. Segurar o microfone para o padre. Ele só precisa fazer uma única coisa. Colocar o microfone da boca do padre ligado. Ok? Ele só tem essa função. Aquele animalzinho está ali somente para fazer uma única coisa. Hora que o padre for se dirigir ao povo, ele precisa colocar o microfone na boca do padre, que é onde sai o som, por incrível que pareça, e ligado, porque senão não vai adiantar nada. A criança Esperança coloca o microfone na boca do padre, desligado. Eu quero matar. Eu quero matar esse moleque. Entende? Cara, ele só precisava fazer isso. E ele não faz. Vem cá. Deus te colocou nessa vida para quê? Para fazer só uma coisa. Conhecer e amar Ele. E você não faz. Eu quero matar você. Ou seja, cara, que adianta? Não, mas ele passou a roupa dele. A sobrepele estava engomada. Cara, que tivesse amassada. O microfone tá ligado? Não, mas ele chegou no horário. Cara, o microfone tá ligado? Não, mas ele foi no ensaio. Cara, o microfone tá ligado? Não tá. Então não adianta. Entendeu?
Ou seja, não, padre, mas eu casei, eu formei o filho. Não, padre, mas eu fui na missa. Tá, mas vem cá, você conheceu e amou a Deus? Você meditou? Não, então não adiantou nada. Senhor, Senhor, não te conheço? Nosso Senhor diz, muitos chegarão naquele dia, irão bater na porta e vão dizer, Senhor, Senhor, não sei quem é você, mas Senhor, nós pregamos em seu nome. Nós fizemos caridade em teu nome. Senhor, nós demos de comer para os pobres. Nós servimos na tua comunidade. Afastai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço. Eu não sei quem é você. Eu não sei. Senhor, fizemos milagres em teu nome. Eu não sei quem é você. Se afasta. Você não me conhece. Você não me ama. Isso é muito sério. Nós só viemos para isso. Para mais nada. Cara, se tudo der errado, mas você amou, conheceu e amou a Deus, tá massa, entendeu? Deu tudo errado. Explodiu o casamento, veio o divórcio, o filho entrou na droga, virou um regaço, perdi emprego, fui morar debaixo da ponte. Tá, deixa eu dizer uma coisa. Você conheceu, meu Deus? Padre, aconteceu tudo de ruim, desgraça. Mas eu nunca deixei de meditar, de amar a Deus, de confiar no amor dEle, na providência dEle. Cara, deu tudo certo. Deu tudo certo. Entende? Porque, deixa eu dizer, o céu e a terra vai passar. Essa vida passa. E o que é que permanece? O padre vai em muito velório. Muito, toda semana. E até hoje, constatei que é verdade. O caixão não tem gaveta. Entende? O que vai acontecer no dia da tua morte? Eu vou contar para você que às vezes você não sabe, né? Você vai morrer. Vai chegar a notícia, morreu. Fala, mas, poxa vida, morreu, nossa, morreu. Poxa vida, né? Aí nós vai dar um jeito de levar você lá para a funerária, vai preparar o seu corpo, vai ver as papeladas, dá um trabalho para caramba, dor de cabeça, não deixou nada arrumado, ai, que saco. Mas tudo bem, nós vai dar um jeito de arrumar ali, entendeu? Aí vai chorar um pouquinho, aí passa o choro, né? Que é só mais no começo, assim, né? Depois já fica tranquilo, conta uma piada, come um negocinho no velório ali. Aí vai chegar o padre para exequia. Aí ele chora mais um pouquinho, que ele lembra, né? Chora. O padre também vai embora rapidinho, terminou a exequia, tranquilo, já volta ali conversar, pá. Aí vai chorar de novo a terceira vez, a hora que pôr na terra. Enterrou, pum, acabou. Fazer o quê, né? A vida tem que continuar, né? Vamos lá. Então vai voltar para casa, juntar a roupa do falecido, vai doar o que tiver que doar, dividir o que tiver que dividir. Tranquilo, tá tudo bem. E nós vamos enterrar meio rapidinho, porque fede, né? Então, assim, vai apodrecer daqui a pouco, não pode demorar muito também, entendeu? No máximo, tem alguém distante, dá uma ajeitadinha ali para durar um pouquinho mais, mas também, ó, bem rapidinho, não der tempo, não vai enterrar aí, meu. Acabou, entende? Acabou. No espaço de, sei lá, talvez 10, 15 anos, se for muito, alguém ainda talvez lembre de você. Com 20 anos ninguém mais lembra não, pode ficar tranquilo, assim. Você puxar a memória aí do seu bisavô, trisavô, você já não vai saber o nome dele, não. Muito difícil saber. Memória apagou. Ou seja, no espaço aí de 30, 35 anos, ninguém mais sabe quem é você. Sua descendência está vivendo a vida normal, tranquilo. Passou. E aí? Entende? O que é que ficou? O que ficou é aquilo que vai ser colocado em juízo no dia da sua morte. Porque se ainda que tenha passado tudo isso, mas no dia do teu juízo, o Senhor olhou para você com agrado, porque você o conhecia e o amava. E Ele te olhou e disse, amigo, que bom, eu estava com saudade de você. Venha tomar posse do reino que eu preparei para você. Eu te disse que a minha casa tinha muitas moradas. Eu vou te mostrar o seu lugar. Nossa, que ninguém lembre de mim. A minha memória estará eternizada no céu. Agora, o duro é se na terra ninguém lembrar e chegar no dia do juízo, nosso Senhor olhar para nós e falar assim, quem é você? Padre Pedro. Pedro do quê? Ferreira Faustino. Estranho, rapaz. Eu tô olhando aqui. Tony? Não é Tony, não. É Pedro, senhor.
Elilzo, não é Elilzo não, senhor, é Pedro. Me estranho, rapaz, não estou sabendo aqui, não está tendo aqui não. Você não está escrito no livro da vida? Não, senhor, sou padre. É mesmo, padre? Mas está estranho. Deixa eu ver nesse outro livro aqui, não é o livro da vida não, é o livro da morte aqui. Tá aqui. Ô, senhor Satanás, por favor, pode acompanhar ele. Deus o livre, ué. Tá doido? Cara, eu só tinha uma coisa para fazer. Permanecer com o nome escrito no livro da vida. Ser amigo de Deus. E não é que assim, mas também, tem que ser amigo de Deus, como se fosse um peso. Cara, é meu Pai. Criou o céu e a terra por mim. Deu a vida por mim. Me sustenta. Meu Deus. Não tem ninguém mais poderoso que Ele. Ninguém mais bondoso. Ninguém mais generoso, rico. Compassivo, humilde. Ai, que sacrifício ser amigo de Deus. Ai, que peso ter que rezar. Que estranho, né? Meu Deus. Que coisa estranha. Como assim? Então, nós precisamos fazer essa coisa, meus filhos. E não tem outro jeito. Nós precisamos meditar. Tem que ir para a meditação. Ok? Esse curso, ele está extenso, comentei já 3 aulas específicas só de meditação, as outras aulas, né, que nós fizemos foi de elementos da meditação, ok? A gente tem que revisitar essas coisas, aprofundar nisso, mas ainda assim é muito pouco, nós temos ainda muitas outras coisas a dizer. Encerrado esse curso, né, temos ainda mais 2, 3 aulas, a gente pode depois sentar para falar só de meditação, especificamente, destrinchar essa coisa com muita tranquilidade. Assunto tem. O que não pode é nós deixarmos essa coisa cair por terra. A palavra de Deus diz assim, né? Acerca de Nossa Senhora, né? Olha que bonito. Eu já citei essa passagem para vocês, mas vale a pena, né? Lucas capítulo 2 é lá no versículo 49 e aí conclui com 51. Não é apresentação, é quando Jesus ele se perde no templo, né? Nossa Senhora e São José encontram o menino. Aí a palavra de Deus diz assim, no versículo 49, né? Jesus diz para Nossa Senhora: respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Ou seja, Nossa Senhora não deixava cair nenhuma palavra no chão. Ela guardava no coração. O que é isso? Ela meditava. Então, todas as formações que nós fizemos, o que adianta se nós não guardarmos no coração a palavra? Se você simplesmente vai embora e esquece, né? Pausa lá o vídeo e já não se lembra mais daquilo que foi dito, você deixou a palavra cair no chão. E se ela cair no chão, ela não vai frutificar. Entende isso? Então, nós precisamos guardar essa palavra no coração, como Nossa Senhora. Nossa Senhora que é a Virgem do Silêncio. Por que ela é a Virgem do Silêncio? Porque ela meditava. Ou seja, repetidamente, a palavra de Deus fala que Nossa Senhora meditava, guardava no coração. Ela guardava. Então nós não podemos deixar cair por terra a palavra que está sendo semeada em nosso coração. Não é com todo mundo que Deus tem feito isso. Eu tenho, assim, muita convicção das coisas que foram ensinadas aqui. E não é em qualquer lugar que você vai e encontra a coisa dita desta maneira. Entende? Nós estamos gravando e colocando no YouTube para poder fazer com que isso chegue a outras pessoas. Mas é um privilégio de vocês. Entende? Vocês estão na caminhada já há bastante tempo. E vocês nunca ouviram essas coisas. Entende? Agora, ouvir e deixar essa coisa cair por terra não é justo para com Deus. Tá bom?
Então, assim, hoje eu queria mais fazer essa chamada, esse alerta, e aí eu gostaria de abrir um pouco para vocês que estão aí se esforçando para meditar, se tem alguma dúvida com relação à oração de vocês. Padre, eu fiz tal coisa, tá certo, tá errado, não deu certo, enfim. Então, abrir para vocês partilharem um pouco, que aí fica bom, porque às vezes as pessoas que estão acompanhando depois têm também dúvidas e não conseguem perguntar. Pelo menos vocês conseguem e isso pode ajudar outras pessoas, ok? Então, quem quiser perguntar algo, nós temos ainda um tempinho, não é isso? Ótimo. A dúvida é justamente essa. Padre, seguindo o evangelho diário, para mim funciona melhor. Contudo, existem algumas passagens que eu quase não consigo meditar, a coisa não funciona direito, porque ou é muito difícil, ou não inspira ali piedade e tal. Por quê? Primeiro que meditar na Sagrada Escritura, ela é difícil mesmo, porque tem algumas passagens que elas são de difícil compreensão. É assim mesmo, entende? Segundo, existem passagens que não tem tanta coisa para meditar, e para meditar ela você precisaria de outros elementos para agregar ali, de compreensão do texto, compreensão teológica, história, então é um pouco mais árido mesmo. Nesse sentido, a meditação de textos, de livros, facilita porque ali já está destrinchado. Padre, eu posso continuar com a Bíblia? Pode. Como fazer para resolver esse problema? 2 estratégias. Primeiro, pegou um evangelho daquele dia e viu que, entendi nada, que não funcionou. Ótimo. Pega um evangelho que funcionou antes. Padre, o de ontem foi ótimo. Volta nele. Porque a palavra de Deus ela é inesgotável. A palavra de Deus, como diz a própria Sagrada Escritura, é como um baú, que você tira coisas novas e velhas. Então, você sempre vai tirar uma coisa nova ali. Posso fazer isso? Pode. Por que os livros de vida espiritual, o livro dos santos, eles têm uma facilidade maior de inspirar piedade? Porque ali a meditação já está meio que pronta, ou seja, a coisa é mais palatável. É igual, por exemplo, você vai chegar no bebezinho e vai dar uma feijoada para ele, não rola, entendeu? Mas se você pegar uma papinha e der, ok, ele consegue degustar aquilo. Na vida espiritual a gente é meio bebezinho ainda. Então a gente pega coisa de papinha mesmo, coisa que já está mastigada. O livro dos santos, os livros de meditação, você pega a Imitação de Cristo, você pega o Filoteia, ali a coisa já está mais mastigada. Entende? Então ela é mais palatável. Por que eu insisti no terço e as passagens bíblicas com relação ao rosário? Porque são passagens mais palatáveis, coisas mais fáceis de meditar e que vocês já estão mais habituados. Entende? Então é isso. Vamos lá. Amar a Deus significa ter na alma a caridade. Tem um vídeo meu que eu fiz um corte e soltei, até a Adriana Aritz, depois vocês entram na página dela, ela colocou meu vídeo na página dela. E é um vídeo que eu falo, é um recorte da aula aqui, que eu falo que uma pessoa que está em pecado mortal, ela não tem a caridade. E por isso ela pode ter um sentimento religioso, de amor para com Deus, mas ela não ama Deus, porque a alma dela odeia. Então, como é que eu faço para amar Deus? Eu preciso ter na minha alma uma virtude teologal chamada caridade. Ok? Se eu não tiver a caridade, não existe amor no meu coração. Ok? Agora, existe uma diferença em ter o amor na minha alma e eu fazer atos de amor. Então, por exemplo, eu amo meu marido. Tá, mas você faz atos de amor? Você demonstra esse amor? Não, mas eu amo ele. Bom, então beleza. Você ama, mas não está fazendo esses atos, não está demonstrando. Pergunto, tem como esse amor, sem ser exercido, ele crescer? Não. Aqui que é a coisa. Então, sem a meditação, eu não vou exercer o amor. Entende? E exercer o amor num nível capaz de fazer ele crescer. Por quê? Imagina o marido que ele faz o seguinte. Ele tem um checklist. Sorrir para minha esposa de manhã, dizer que ela é linda, chegar no horário do almoço, avisar que irei me atrasar e, uma vez por mês, levar ela para jantar fora. Ele tem esse checklist e ele cumpre aquilo à risca, por amor. Ele só faz aquilo.
ele nunca te surpreende, ele nunca faz uma coisa a mais, ele nunca sai daquilo que é o script do mínimo necessário para você não encher o saco dele. Pergunto, ele faz isso todos os dias. O amor dele vai crescer? Não. Porque o amor, para ele crescer, ele exige o quê? Não a repetição dos atos. Mas para crescer o amor, é necessário atos mais intensos. Atos mais intensos de amor, que exige, obviamente, esforço. Então, o problema não é em rezar todos os dias, ok? Eu rezo todos os dias, mas a pergunta é, hoje eu rezei com uma intensidade de amor maior do que ontem? Padre, como é que faz para eu exercer um ato de amor mais intenso? Só tem um jeito. Como é que eu vou? Imagina o seguinte, vocês lembram quando vocês namoravam? Vocês lembram que houve uma progressão nos atos de amor durante o namoro? Ou seja, começou com uma coisinha, aí no final do namoro já estava uma coisa enorme, a ponto de dizer assim, cara, vamos casar. Porque assim, eu já nem sei mais o que fazer se não levar você para minha casa e passar o resto da minha vida contigo. Percebe que o decidir casar-se é um ato de amor maior do que o ato de, vamos namorar? Ai, me passa o telefone. Você percebe que tem uma progressão no amor? O que é que fez com que isso houvesse? O que é que você fez para que tivesse essa progressão? Você começou a conhecer o seu esposo melhor. À medida que você conhecia ele, você se admirava com algo. Nossa, ele é incrível. Nossa, e você estava tão encantada que aquele encanto, aquele deslumbre fazia com que você fizesse atos de amor cada vez maior, até o ponto de você dizer assim, eu fico com você para sempre. Aí qual que é o problema? Casa. A hora que você casa, você para de conhecer ele, para de se admirar dele. Aí os atos de amor caem numa monotonia, quando não, eles vão esfriando sempre mais. Por que que o amor do casal, ele também não segue essa mesma progressão? Por quê? O que deveria ter? O amor do namoro é 2. O amor do noivado é 5. O amor no dia do casamento é 10. O amor com 50 de casado é 3. Mas o que aconteceu? Ué, com 50 de casado, o amor deveria ser 1000. Porque faz 50 anos que você está com essa pessoa. Conhecendo ela e se encantando, se apaixonando sempre mais. O problema é que em algum momento você parou de conhecer ela. Começou a ter interferências ali no meio e você começou a conhecer outras coisas que não aquela pessoa. Qual é o nosso problema com Deus? Que não faz nós termos atos de amor cada vez mais intenso. É porque eu paro de conhecê-lo. Como é que eu o conheço? Lembra que ele é espírito? E a minha inteligência conhece o espírito? Que precisa ser iluminada? É a meditação. A meditação faz com que eu conheça Deus sempre mais, de forma mais intensa e profunda, e este conhecimento me impacta. Nossa! E isso me faz amar mais. Você pega, por exemplo, um menino. Ele tem a conversão, você padre. E ele entra no seminário e faz um ato de amor grande. Caraca, moleque, 22 anos, jovem, robusto, bonito, família boa, tendo várias oportunidades. Entrou no seminário. É um ato de amor. Ele passa 8 anos no seminário, perseverando, rezando, se formando para ser um bom sacerdote. Chega no dia da ordenação. Nossa, um ato de amor maior. Aí ele ordena padre. Aí o primeiro ano é incrível. O segundo ano, tá legal. O terceiro ano, tá meio parado, né? O quinto ano tá xoxinho. No 10º ano ele abandona o sacerdócio. O que aconteceu? Como foi possível isso? Com 15 anos está irreconhecível. Não usa nem mais batina. Não usa mais casula. O que aconteceu? É que ele parou no conhecimento de Deus. Ele parou de meditar, então os atos de amor não foram se intensificando. O amor tem essa regra. Ou ele aumenta, se afervora, ou ele esfria. Não tem meio termo. Não tem como o amor ficar estagnado. Ou ele aumenta, ou ele diminui. É simples. Como é que eu faço para aumentar? Conheça a pessoa. Como faz para diminuir? Fique alheio a ela.
Se distancie dela, se afaste. Pare de se encantar com ela. Comece a reparar os defeitos dela. No matrimônio acontece muito isso. Quando você era namorado, os defeitos estavam lá, mas você nem notava. Estava nem aí, claro, você estava encantado. Aí casa, pronto. Parece que o defeito ganhou, né, o destaque, ele é predominante e só tem defeito e é isso e aquilo. Não, mas espera lá, e cadê as qualidades, a virtude que fez você casar? Sumiu? Ou você não enxerga mais? Isso que é o drama, entende? Então isso que é a meditação. E a verdade, sentir a presença real de Deus, todo dia também, no terceiro dia nada, não vem. Ótimo. Então, na nossa vida espiritual, nós temos momentos de altos e baixos, de oscilação mesmo. Isso é normal. Essas oscilações, elas podem ser decorrentes de vários fatores, desde naquele dia eu não estou tão disposto, naquele dia eu me expus a muitas situações de pecados veniais que deu uma esfriada no meu coração, naquele dia, sei lá, eu estava excessivamente preocupado com determinada realidade, naquele dia Deus, ele não quis me favorecer com tantas luzes para ver realmente a minha fidelidade. Bom, vamos lá, estou dando um monte de luz para ela, ela está vindo, ai que delícia, reza, uhul, tá. Vamos ver se ela me ama mesmo? Hoje não vai ter nada. Será que ela vai voltar? Nenhum pai vive de jujubinha, pirulito e M&M para a criança. Às vezes o pai exige coisas amargas da criança. Deus é nosso pai. Então, às vezes, ele vai dar um amargorzinho. Para provar o quê? O tamanho do amor. Quando nós temos essas dificuldades, essas cruzes, nós tocamos o tamanho do amor. Quando estava tudo bem, euforismo, euforia. A hora que a cruz pesou, aí fala, tá. Então eu tenho que crescer mais no amor. Quando, assim, eu entendo que os dias que dão certo são muito melhores, obviamente. Mas os dias mais importantes é quando dá errado. Porque quando dá errado, deu errado por causa de mim. Não por causa de Deus. Em que sentido? Deu errado porque eu não sou capaz daquilo. Então eu percebo, cara, se Deus não me favorecer, eu não consigo. Tava dando tudo certo. Hoje deu errado. Por que deu errado? Cara, se Deus não me favorecer, nunca vai dar certo. Ali eu sinto a minha miséria. Isso me convida à humildade, me convida à resignação, ao abandono, à confiança nele. Ele é pai, ele é um pedagogo. Então ele sabe aquilo que a gente precisa. Tem hora que a gente precisa de jujubinha. Tem hora que precisa de um pouco de fel. Ele não vai negar. Ele é pai. Mas veja, Santa Teresa de Ávila, imagina, 7ª morada, doutora da igreja. Na vida dela tem esse episódio. Que ela entrou na capela, não queria estar ali, cara. Cara, eu não quero. O que ela fez? Ficou na capela porque ela tinha a obrigação de ficar. Ficava contando tijolo. Entende? E aquele dia foi um dia de heroísmo. Ou seja, não tinha jujubinha, não tinha atrativo, não tinha nada, mas ainda assim eu fui lá. Isso é um ato de amor extremo. Então não é algo ruim, é algo muito bom. Santa Teresinha, ela passou tempos da vida dela que ela não conseguia rezar, ou seja, uma aridez tremenda, um sofrimento enorme. Ela tinha tentações terríveis contra a fé. Terríveis. Ela ia para a capela, perguntava para ela, mas o que você foi fazer lá? Eu fui ver meu papai. Mas por quê? Porque ele gosta de me ver. Só por isso. Ou seja, ele gosta de me ver, então eu vou. Querer mesmo eu não queria ir não. Mas ele gosta de me ver. Eu não estou indo para ser agradada por ele. Eu estou indo para agradar ele. O Evangelho da Paixão de Nosso Senhor que nós ouvimos de Lucas, né? Neste ano. Nosso Senhor pergunta assim para os apóstolos, quem é o maior? É aquele que serve ou aquele que está sendo servido? Quem é o maior? Não é aquele que está sendo servido? E, no entanto, eu estou no meio de vós como quem serve. Ou seja, quem é maior? Ele, que é Deus, ou eu que sou servo? Quem deveria servir quem? Entende? Quem deveria agradar quem? É óbvio. Entende? E, no entanto, ele é tão bondoso que para nos incentivar ele vem e nos serve, ele vem e nos agrada. Aí ele fala assim, agora é a sua vez. Vai lá,
Você consegue. Tenha coragem. Não tem problema. Mas está doendo. Está tudo bem. Não tem problema. Vai doendo mesmo. Vai lá. Força, coragem. Calma. Os passos da meditação são estes. A leitura lenta e pausada. Ok? A imaginação daquilo que eu li. Por quê? Quando eu leio, por exemplo, seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Eu não posso imaginar que o pai e a mãe, né, José e Nossa Senhora, então eu tenho que saber quem é, eu tenho que imaginar o pai e a mãe, não posso imaginar outro. E sabendo que o pai é o pai adotivo, não é o pai biológico. Então isso tem que estar na minha imaginação, ou seja, não posso imaginar um pai biológico, porque não é. O texto diz que Nossa Senhora concebeu do Espírito Santo. E eu tenho que imaginar então São José e Nossa Senhora admirados. Aí eu imagino eles chorando. Não estou sendo fiel ao texto. Ok? Não tem como eu ler sem imaginar. Eu só leio quando eu imagino. O problema é que nós não aprendemos a ler. Entende? Seu pai e sua mãe estavam admirados. Tá, muito bem. Admirados do quê? Das coisas que dele se diziam. Tá, quem é esse dele? Quem é ele? Jesus. Quem é que diziam estas coisas? Ah, quem dizia é o velho Simeão que está aqui atrás falando do menino. Então eu tenho que montar essa cena. Eu tenho que imaginar que tem um velho que é sacerdote, ungido, pegou o menino nos braços, falou coisas maravilhosas, aí São José e Nossa Senhora estão admirados das coisas que estão falando do menino. Leitura, imaginei a coisa, com fidelidade ao texto. Aí eu vou ter o processo investigativo da inteligência para tentar entender o que está acontecendo. Tá? Por que eles estão admirados? Por que o velho Simeão falou isso do menino? A inteligência vai investigar a razão, o sentido, a verdade que está por trás daquilo ali. À medida que a minha inteligência tentar entender o texto, é que Deus vai iluminar a minha inteligência e me explicar. Porque isso aqui é uma coisa divina. Isso aqui é sobrenatural, isso aqui não é natural. Então ele vai instruir a minha inteligência. Aí os passos da meditação que eu falei hoje, a instrução. Uma vez que me instrui e diz o que é, me convence. Ah, tá, estou convencido. E uma vez convencido, eu fico admirado e meu coração se inclina a amar aquilo ali. Esses são os passos da meditação. Assim, já compreendi a verdade que está ali. E não surge Ótimo. mais. Então, por quê? Eu não quero simplesmente compreender aquela verdade que está ali. Eu não estou estudando para a prova. Eu não vou fazer um vestibular. Aí entra o que eu disse hoje. Aquela verdade compreendida, ela é uma pessoa. Evangelho de São João, Nosso Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso entender que aquela verdade não é o conteúdo. Ah, já sei! Mas como assim? Não é para você saber. É para você se relacionar com uma pessoa. Então eu preciso perceber que, naquele momento que eu vejo aquela verdade, eu não estou sozinha. Alguém está ali. E ele está ali para quê? Para ser amado agora. Agora que você já o conheceu e que você nota a presença dele, agora ama ele. Agora que você já sabe, então se relaciona com ele. Sabe mesmo? Sei, tá bom. Conversa com ele agora. Porque se você sabe, é porque ele está ali te falando. Você está na presença dele. A meditação nos coloca na presença de Deus. Para essa relação. Entende? Não, mas é isso mesmo. A coisa, olha, veja, a coisa ficará boa. Sim, a coisa ficará boa com 5, 6 anos de prática. Mas se for todos os dias, a coisa vai funcionar. O problema é que a gente não persevera. Entende? Por exemplo, se nós não estivéssemos aqui a cada 15 dias, né? E já há um tempo que nós estamos aqui, você ia estar preocupado com essas coisas? Entendeu? Essa aqui é a treta. Daqui a pouco vai terminar as formações. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Vai ficar na lembrança? Nossa, como era bom, né, padre? Aquelas formação, né? Ó, precisa de outra, hein? Nossa.
Olha como foi bom aquele acampamento, hein? Pregador lá e tal. Nossa, olha, foi legal demais, negócio chique demais. E daí? Passou, né? O que ficou daquilo? Não ficou nada. E por que não ficou? Entende? Porque a gente deixou a palavra cair no chão. Todo dia um pouco. É isso. Como dizia minha avó, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? É assim. E quando eu falo vida de oração, eu estou falando de vida. Você vai ficar boa mesmo com 80, 90 anos. Se os nossos velhos, imagina, se os nossos velhos tivessem perseverado desta maneira, com essa consciência, com essa profundidade, o que seriam nossos idosos hoje? E o que se espera de um idoso, senão que ele seja muito amigo de Deus, seja muito santo? Claro, passou uma vida inteira rezando, meditando nessa profundidade. E assim, eu estou falando só do segundo grau de oração. Eu estou só falando da meditação. Segundo grau. São 9. Isso aqui é o segundo degrau da escada. Tem 9 degraus para a santidade. Aquilo quer dizer que você também está presente em Deus? Isso. O que aconteceu durante a pregação? Toda pregação, assim, deveria, né? Uma pregação boa, ela é o quê? Uma meditação guiada. Por exemplo, aqui, algumas de vocês, em um momento que eu estava falando sobre a questão do céu, eu vi que os olhos marejaram. O que é isto? Você estava ouvindo e alguma coisa te iluminou. Nossa! Convidou o coração. O que foi aquilo? Foi um ato de fé. É isso que a meditação ela provoca, esse ato de fé. Então a pregação, a homilia, ela faz isso. A coisa é que você precisa fazer isso sozinha. Todos os dias. Entende? Ou seja, esta coisa que o padre fez com vocês e que faz a cada encontro, você precisa reproduzir isso por conta. Porque a cada vez que você fizer, você vai ser tocado por essa mesma luz, por esse mesmo Deus. Entende? É essa coisa. Então a meditação ela faz isso mesmo, a pregação ela faz isso, com toda certeza. Música, sim. Sim. Mas você percebe que só a pregação ali, ela não é suficiente. Porque eu não estou sozinho com Deus, eu não tenho um tempo, daqui a pouco a pregação acaba, eu não consigo ficar ali. Mas se eu estou eu e o meu Senhor, só eu e Ele, eu fico todo o tempo que eu precisar, todo o tempo que for capaz, possível. E na intimidade, eu e Ele, coração a coração. Pelos favores recebidos, nós agradecemos, Senhor, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.